Então, retomando aí, né? Eu acho que a Anta aqui não estava gravando, retomando, então eu vou explorar um pouquinho aqui as ondas, tá? Eu havia feito eu tinha dado um exemplo aqui com ondas é, na água, tá certo? Cheguei a colocar mais de uma. Agora eu vou fazer com onda sonora, tá certo? Aí eu posso observar a onda e posso observar as partículas. Deixa eu olhar a onda primeiro. Então o meu alto-falante aí, eu não liguei, né? A Anta não ligou o alto-falante, né? Então eu tenho a onda propagando, tá certo? Em todas as direções. Tá? Se eu quero ver qual o comportamento das partículas, olha só o comportamento das partículas. Né? Observe que a partícula fica vibrando, tá vendo? E ela não sai muito do lugar que ela tá, não. Ó. Então não é a partícula que sai daqui e vai até o seu ouvido lá, não. As partículas ficam vibrando naquela região dela ali mesmo. Você pegar uma partículazinha aqui, ela fica num certo intervalozinho aqui, ó. Ela não sai daqui, ó. Tá? Então, o formato que o ambiente fica, isso aqui não é só uma representação, não, galera. As partículas se comportam dessa maneira. Se fosse água também, tá? Na parte de água não dá essa opção, mas daria para ver a água, as partículas das moléculas dela se comportando dessa maneira aqui, beleza? Se for luz, né? Eu também vou, só que aqui a luz eu vou enxergar ela em todas as direções, o som também vou, ele tem mais de uma três direções aqui. Beleza? Tranquilos? Vai mudar alguma coisa? Não, vista lateral superior não vai mudar nada. Beleza? Então tá aí minha onda mecânica, minha onda que não precisa do meio e minha outra onda mecânicazinha aqui, tá? Aí o que eu não, acho que eu esqueci de gravar aqui foi isso aqui, ó. Foi a interferênciazinha aqui, a difração. Eu falei que era difração e não gravei aqui. Deixa eu só voltar rapidinho. Então essa onda que está propagando aqui, ó, quando ela chega nesse orifício, ela consegue contornar esse orifício. Então, por isso que eu vou conseguir. Se isso aqui fosse uma onda, bem, como é água, eu vou perceber ela aqui, ó, tá? Eu vou percebê-la aqui. Se fosse som, eu também ia conseguir ouvir aqui. Se a onda não tivesse essa propriedade de contornar o obstáculo, aqui tá vindo retas longas, né? Aqui ficaria retinhas aqui, ó, e ia embora. Ou seja, não teria essa vibração aqui, ó, nessas regiões laterais aqui, ó, tá? Ou seja, se fosse som, o som não chegaria aqui, ó, tá? Então o fato de você estar andando, tem uma pessoa no quintal gritando, tem um muro que separa vocês duas, e você está andando na calçada, você não ouviria a pessoa. Você só conseguiria ouvir as pessoas que você enxergasse, né? Que tivesse na sua rota de visão. E isso obviamente não é verdade. Então a gente consegue é, ouvir pessoas que a gente não está enxergando no cômodo ao lado aí. Beleza? Então isso é o que eu chamo de difração. Tranquilos? Eu consigo fazer isso com onda sonora, tá? Eu vou conseguir ouvir nessas laterais e consigo fazer isso com luz, né? Um gerador de luz, mesma coisa. Esse trenzinho bonitinho aqui é como se fosse um laser, né? Ele também vai sofrer uma difração, tá certo? E o fato de eu mexer nisso aqui, ó, não vai mudar nada não, tá? Agora uma coisa importante que vai mudar, que é importante demais, é o seguinte, tá bom aqui, é a largura dessa fenda, tá? Esse orifíciozinho aqui que eu chamo de fenda, isso aqui vai mandar demais, tá? Por que que vai? Vamos na teoria rapidinho. A teoria me diz o seguinte: orifício mais largo, né? Eu tenho uma difração. Ó, a onda separou um tiquinho. Mas quando ela diminui, tá? O orifício diminui, a fenda diminui, fica mais intenso, mais claro que está tendo um contorno aqui, ó. Aqui que era visivelmente, né, reto, aqui está bem circular. E aqui nem tanto, só nas bordinhas aqui que deu uma deformadazinha, tá vendo? Então não foi tão intenso. Mas, cara, então se eu diminuísse ainda mais, vai ficar cada vez melhor? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, vamos voltar lá no simuladorzinho para ver o que acontece se eu fizer isso, tá?
eu vou mexer aqui, ó, na largura. Se eu diminuir demais, até que aqui tudo bem, mas então eu vou aumentar. Então tá vendo que está praticamente reto aqui no meio e a curvinha tá só na lateral. Então, onde que eu tenho o melhor desenho do lado de cá, ó, após a passagem na fenda? Quando que eu tenho? Quando eu escolho uma fenda, tá? Que tem praticamente essa distância aqui é a mesma da, deixa eu dar um pause aqui, né? É a mesma largura, distância entre cristas, tá? Quando eu escolho, vamos ver se eu consigo virar meu. Se eu conseguir isso aqui, ó, pegar uma fenda, aqui, ó, 43.431.9 nanômetro, tá? Nano, tem um 10 a menos 9 aqui, ó. Então, se eu pegar esse aqui, ó, essa espessura, se ela for igual a esse comprimento aqui, ó, distância entre cristas, opa, o desenho do lado de cá fica melhor. Então eu vou tentar colocar essa crista aqui, mais ou menos, aqui tá vendo? Aqui, ó, 510, 508. Deixa eu ver. É 10 em 10. 510 está mais próximo, né, do comprimento de onda, distância entre uma crista e outra. Vamos lá? Aí o desenho fica mais circular do lado de fora. Então o que manda é essa fenda, essa distância aqui, tem que ser compatível com o comprimento de onda. Então, olha lá. Tem que ser bem próximo, né? Tá pouca coisa de diferença aí. Vixe, mais ou menos, né? Tá praticamente aí o 500 e alguma coisa, né? 515 mais ou menos, eu coloquei aqui uma fenda 510, aí deu um desenho melhor. Se eu começar a aumentar muito a fenda, o meu desenho vai ficando mais feio, ó, tá vendo? Vai ficando meio reto aqui no meio, ó. Então diminui a, o nosso efeito. O nosso efeito que eu falo é a nossa capacidade de contornar obstáculos, olha só. Isso acontece com qualquer coisa, tá? Seja água, aí no caso, vamos lá. Pegou aqui metade da crista até aqui. Olha a distância, deu 2,5 centímetros. Aí eu venho colocar a fenda 2,5 centímetros. É o máximo, né? Vou colocar o máximo aqui, ó. Aí já fica bonitinho. É, mais ou menos. Tá circular aí, ó. Bonitinho, ó. Ficou bonitinho. Se eu diminuir, esperar um pouquinho, já não tá tão bonitinho assim, ó. Tá, ficou aqui tá mais nítido, tá vendo? E aqui não, ó, do outro lado não, tá? Então para ficar mais nítida a onda, né, mais organizada, eu tenho que ter um orifício, uma fenda proporcional ao comprimento de onda. Perceberam? O bom é que o simulador, se eu fosse falar isso aqui na teoria, ficar só falando na sua cabeça sem mostrar aqui, ia ficar complicado, né? Então isso aqui que é difração. E ela é tanto melhor, né, a visualização, o fenômeno é mais expressivo, desde que a fenda tenha uma dimensão parecida com o comprimento de onda. Então vocês já viram que quem manda é o comprimento de onda, tá? Então, por exemplo, vamos parar isso aqui. Eu quero contornar um obstáculo, AM, que é a ondas de rádio dentro da cidade. Os meus obstáculos são pequenos, é uma casa, né? É um prédiozinho, então são distâncias pequenas, ok? Se eu quero falar da ondas de rádio AM, aquela que eu vou mandar lá para a roça, lá, não necessariamente uma roça, mas se eu quero mandar para uma cidadezinha aqui perto, para uma cidade aqui perto, né? Eu tenho que passar essa serra que tá em volta de Diamantina, eu tenho que ter uma onda que tem um comprimento de onda maior para ela conseguir dar uma pernada e contornar o obstáculo. Lembra que eu falei isso em outras aulas? Então essa capacidade da onda de conseguir contornar o obstáculo ou não é isso. Gente, por que eu não consigo ver pessoas que às vezes estão atrás de uma parede? Porque a dimensão é grande. Atrás da parede mesmo. Assim, você tem
uma meia paredinha assim, eu não consigo ver a pessoa do outro lado. Por que, que eu não consigo ver a pessoa aqui do outro lado quando é luz? Porque o comprimento da fenda, vamos botar luz? Porque o comprimento da fenda eu teria que ter uma fenda muito grande. Porque se eu colocar um comprimento de fenda muito grande, praticamente não vai contornar. Né? Que pena que eu não consigo colocar mais, né? Mas eu não consigo perceber, quase não vai perceber a diferença. Beleza? Tranquilos? Até aí tudo bem, Ô, gente? Carlos, se mudar a cor da luz, muda alguma coisa? Mudar a cor é a mesma coisa que mudar a frequência, tá? Foi bom você ter perguntado, que a gente explora um pouquinho mais aí, tá? Deixa eu voltar lá pro meu som, não, pra minha água, tá melhor. Então tá aqui. Se eu mudar, não, vamos pra luz, né, cara? Se eu mudar a frequência, eu vou mudar o comprimento de onda. Sempre tem alguma coisa constante. Vamos lá, pergunta é boa. Sempre tem alguma coisa constante. É, Se eu mudar a frequência, que é mudar a cor, a velocidade eu não tenho como mudar, porque a velocidade da luz é igual para qualquer luz, né? Para qualquer cor, para qualquer radiação. A velocidade da luz é a mesma. Para qualquer. Para o celular, né? A onda eletromagnética que propaga no celular, a luz visível ou não, é, todas são ondas eletromagnéticas. Todas têm a mesma velocidade. Então, se eu mudar a frequência, eu vou mudar o comprimento de onda. Então, veja bem, eu tenho a opção, né? Vamos dar uma pausa aqui. Vamos pegar o orifício certinho aqui, ó. De uma crista na outra. Achei o comprimento de onda. Aproximadamente 492. Vamos colocar o meu comprimento, a minha fenda aqui, né? Tá bom já, né? Aí, ó, 490. Tá mais próximo. Vai ficar legal? Vai ficar ótimo agora. Se esperar um pouco, você vai ver a onda bonitinha do outro lado. Ótimo. Mexi na fenda. Coloquei uma fenda proporcional ao comprimento de onda. Certo? Eu vou chegar nessa pergunta aí, Arthur. Vou mudar a frequência. Mudar a frequência aqui, lembra da fórmula? V lambda F. Gente, depois eu vou conseguir escrever até aqui também, de desaforo, viu? Quando minha mesinha chegar. Então lembra da fórmula? V lambda F. O V não pode mudar aqui. Mas a frequência pode. Então vamos mudar. Vamos passar por vermelho. Vamos passar por vermelho. E vou emitir esse negócio. Quando eu mexi no vermelho, eu mexi no comprimento de onda. Tá? Quer ver? Deixa eu passar para uma outra cor vermelho estranho aqui. Eu mexi no comprimento de onda. Deixa eu colocar no outro extremo para ver se melhora. Olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Olha o comprimento de onda aqui. É diferente, ó. É menor. Ó. Então vamos ver. Não vai ficar tão bonitinho. Tá vendo? Porque eu mexi no comprimento de onda. O comprimento de onda aqui agora é quanto? Vamos medir ele. Ele é um pouco menor. 300. Deve que eu vou conseguir colocar aproximadamente 370, 390. Então vamos lá. Mais próximo aqui. 380. Vamos ver se muda alguma coisa. Não sei se é minha fé, mas parece que ficou mais circular, ó. Tá certo? Vamos ver se é minha fé mesmo. Vamos voltar pro 500. Minha vontade de ver. Tá menos circular. Ou é só eu que tô na minha fé aqui extraordinária enxergando isso? Deixa eu colocar 370, que fica mais próximo, né? Aí ele fica mais circular, ó. Mais círculo. Então fica mais bonitinho, mais evidente. Por quê? Porque o meu comprimento de onda agora ficou proporcional à fenda. Todo mundo entendeu aí, belezinha, que eu falei? Esse é um dos são os dois fenômenos mais importantes que tem no capítulo 2 aí, é esse aí. Essa capacidade de contornar obstáculos. Tudo bem? Agora eu vou falar de interferência, tá? Bem, vou falar de interferência em corda, que é mais fácil, tá? De certa forma eu falei, beleza? Vou colocar lento, vou tirar o amortecimento. Eu falei um pouquinho dessa interferência.
Então eu vou falar de interferência construtiva e destrutiva. E eu vou lá na luz. Na luz é mais difícil de visualizar. Então vamos pegar isso aqui, ó. Não deixa ficar dúvida aqui não. Que você tendo a ideia clara na cabeça, você consegue resolver a outra, tá? Então vou mandar lá um pulso. Ele vai bater e vai voltar vale. Aí eu vou mandar uma crista para encontrar com vale. Então, opa, deixa eu fazer esse negócio direito. Então vai lá. Crista vai encontrar com vale. Ó, vocês viram que deu teve um momento aqui, ó, que ele ficou praticamente desapareceu. Tá certo? Começou a encontrar. Olha lá. Começou a encontrar uma crista com vale. Então, ela vai naquele ponto ali, ó, esse ponto, observe que esse ponto verde aqui, ó, gente, essa bolinha verde praticamente não mexe, não sai do lugar. Tá vendo? Praticamente não sai do lugar. Ali aconteceu uma interferência destrutiva. Vamos fazer agora uma interferência construtiva. Extremidade solta, pulso, sem atrito, lento. Vou emitir um pulso. Ele vai bater lá e vai voltar a crista, né? Porque a extremidade é livre. Eu vou e mando outra crista. Então vai encontrar duas cristas. Tá certo? Olha o que está acontecendo. Está somando as amplitudes. Tá vendo? Está somando. Olha lá, somou. Aí depois cada um segue seu curso como se nada tivesse acontecido, ó. Só que aí, ó, quem bateu aqui, extremidade livre, voltou do mesmo jeito. Mas aqui é extremidade fixa. Então inverteu. Agora vai encontrar a crista com vale. Aí. Então eu estou te mostrando dois tipos de interferência. Aí, ó, vale. Olha o vale crescendo. Olha lá. Até o máximo, agora diminui, como cada um segue seu curso, como nada tivesse acontecido. Ó. Destrutiva, segue sua vida, bateu lá, crista com crista, construtiva. Beleza? É só naquele momento do encontro ali, ó, que a gente fala. Eu falei até na última aula, eu não gosto, mas é a tradução, é o jeito correto de falar. Eu não quero que passe para vocês a ideia de que assim, a interferência destrutiva, destruiu. Não há uma destruição da onda, senão ela não ia embora como se nada tivesse acontecido. Tá? Naquele momento ela não se manifesta, porque você está mandando a corda fazer o quê? Um lado está mandando a corda descer, o outro lado está mandando a corda subir com a mesma intensidade, com a mesma energia, ela não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Mas depois que ela puder, ela vai fazer o que ela tiver que fazer. Certo? Então isso é uma interferência entre cordas, fácil de visualizar. Agora, galera, vamos para um ponto em que temos que ter mais fé. Vamos para a água, tá? Vamos para a água. Interferência na água, tá? Tem uma onda lá bonitinha propagando para tudo que é lado, certo? Então você está vendo por enquanto só a torneira de cima que está ligada. Você está vendo essas partes claras são as cristas e as partes escuras são os vales. Outra mangueira, torneira, perdão. Agora você vai começar duas ondas encontrando, ó. Tem hora que vai encontrar crista com crista e vale com vale. Aonde aqui você vai ter que enxergar, por isso que eu falei, tem que ter muita fé, né? Enxergar onde que são as interferências construtivas e onde são as destrutivas. Por exemplo, ao longo dessa linha aqui, ó, gente, ó, tá vendo que ela tá muito fraquinha, ó? É porque, olha só isso aqui. Vou até dar uma pausa aqui. Você tem uma crista aqui, uma crista aqui. O que você tem no meio de duas cristas? Um vale, não é? Todo mundo balançando a cabeça. Ah, sim, concordo, valeu. Aí aqui no meio. Olha o que tem aqui no meio. Um vale, Carlos. Beleza. Mas olha o que você tem da outra onda aqui no meio. Uma crista. Então você encontrou crista com vale. O que deu aqui? Essa interferência aqui, que ela ficou bem fraquinha aqui, difícil de enxergar. A mesma coisa aconteceu do lado de cá, ó. Duas cristas e um vale. O vale encontrou com a crista da outra, ó. Vale com crista. Ficou o quê? Meio fraco. Então, ao longo dessa linha aqui, ó, ou essa daqui de baixo, que é igual, nós temos uma interferência destrutiva. E aqui que eu estou vendo esse negócio bem intenso, bem claro, aqui eu estou enxergando com clareza. Aqui são as interferências construtivas. Então, onde eu encontrei crista com vale, deu isso aqui. Essa coisa nem lá nem cá, tá vendo? Onde encontrou
crista com crista, ficou bem claro. Vale com vale, bem escuro. Vale com crista, mais ou menos. Ficou intermediário ali, ficou borrado. Mas crista com crista fica mais claro. Crista com crista mais claro. Vale com vale mais escuro. Então isso aqui é uma interferência destrutiva. Vamos fazer isso com, com luz. Tá certo? Com luz. Vamos voltar pro verde, que eu acho que o verde tá mais bonitinho. Mais visível. Tá? Aí, vamos colocar o orifício do tamanho exato. Eu meço aqui o comprimento de onda. Olha que eu estou fazendo isso na prática, hein? Eu acho que vai dar até para fazer prática, experimento com esses simuladores. 530. Foi 530? É, mais ou menos. Tem que ser no meio dessa parte aqui, ó, e no meio da outra. Então no olhômetro tá mais ou menos, beleza? Aí eu vou pular pro 500. 530. Bem, praticamente a mesma coisa. Aí minha onda vai ficar como? Bonitinha, bem circular do outro lado. Porque está bem compatível a fenda, a largura da fenda, com o comprimento de onda. Só que agora eu vou colocar duas fendas. Duas fendas aqui, ó. Duas fendas. Olha que beleza. É como se fosse o efeito lá das duas torneiras. Opa, eu perdi já, é no mesmo negócio. É como se fosse o efeito das duas torneiras. Tá certo? Vai dar interferência lá, ó. Então, é como se eu tivesse o quê? Duas ondas idênticas interferindo. Então, olha só o que está acontecendo. Vou dar uma pausa nisso aí que dá até a cabeça até dói, né? Você percebe pontos em que uma onda, uma luz está atrapalhando a outra, que é interferência destrutiva, e tem pontos que não, ó. Então, o orifício, vamos colocar o orifício, tá, os dois estão na. Ah, tá, o outro orifício não tá bonito, né? Olha o outro orifício errado aqui, ó. Os dois orifícios têm que ser idênticos. Tá? Os dois orifícios têm que ser idênticos. 530 também, opa. 530 agora vai ficar bonitinho. Tava muito borrado. Agora vai melhorar um pouco. Oh, cadê? Fenda de separação. Não, quero duas fendas. Cadê minha fenda? Minha outra fenda. Ah, tá. Nossa, eu viajei mesmo. Isso aqui é outra coisa. Separação entre elas. É, a separação entre elas manda um pouco também, tá vendo? Aí, ó, fica mais nítido, ó, as interferências. Ô, Carlos, Oi, quando ficou. tem duas fendazinhas assim e o comprimento, sei lá, é 100, cada fenda tem que ter 100 ou cada fenda tem que ter 50 centímetros, por exemplo? Cada uma tem que ter a mesma dimensão. Aqui eu pensei que era outra dimensão, perdão, eu li rápido aqui. É a separação entre as ondas, as fendas aqui, ó. Elas têm que ter o mesmo diâmetro, porque a onda que está propagando aqui é a mesma para uma e para outra, certo? Então, como é a mesma, tem que ter a mesma dimensão, mesmo orifício aqui, mesma fenda dos dois lados. Beleza? Então aqui, olha só, eu estou enxergando algumas interferências aqui, ó. Tá Ô, vendo? Carlos, Oi. quando tem interferência construtiva, porque a destrutiva eu entendi que fica meio borrado, mas quando tem a construtiva, como você sabe que tá tendo interferência ou que é só uma crista e um vale, Tá. sem ter interferência? Deixa eu ver se eu enxergo isso aqui no. Não, a frequência não vai me ajudar muito não. Tem que ser isso aqui mesmo. Aqui, ó. Tentar olhar aqui, ó. Essa parte borrada aqui, ó. Esses pontos aqui, ó, são interferências destrutivas, ó. Ao longo disso aqui. Podia ter uma régua aqui, vamos colocar, ó. Isso aqui, ó. São interferências destrutivas. Essas daqui no meio, ó. Você vê que está definida uma crista, 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 vale, 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 são interferências construtivas. Essas que estão borradas, que você vê que está misturado, parece, ó, está no meio de um vale dessa daqui com uma crista da outra. Então isso aqui essa parte borrada é interferência destrutiva, tá? Ah, É entendi. É meio porque eu estava assim, olhando na não é muito certinha, óbvio tá? mesmo não. Lá na onda, na corda é bem mais fácil de enxergar. Então, nessa parte borrada que não coincide,
crista com vale é a interferência destrutiva. Essas aqui que tá bonitinha, definida, bem definidinha, ao longo de toda essa linha aqui, ó, ao longo de toda essa linha, você tem interferência construtiva. Ah, tá, entendi. Construtiva. Ao longo dessas linhas borradas aqui, ó, destrutiva. E é sempre assim, ó, construtiva, destrutiva. Construtiva, destrutiva. E assim por diante. De certa forma, a gente estava vendo isso aqui, ó. É, destrutiva, aí alterna depois com uma construtiva e depois alterna com uma destrutiva. E vai Ah, alternando. E lá também alterna, né? Ora você tem uma destrutiva, construtiva. Aqui é outra linha borrada, outra destrutiva e depois construtiva. E aqui nas laterais você não vê muita coisa que uma onda não consegue chegar tão longe assim, né? Mas dá pra ver que isso aqui é um padrão, vamos dizer assim, é uma imagem de interferência destrutiva e construtiva. E foi possível ver isso nas cordas, ó, construtiva, destrutiva e assim por diante. Então são os dois fenômenos mais importantes que nós temos. Primeiro, difração, que é a capacidade de contornar obstáculos, tá? Aí eu ponho duas fendas. Por que, gente, que eu faço isso? Qual que é o jeito de eu ter duas ondas idênticas? Como assim idênticas? Aqui, ó, na verdade, porque eu tenho certeza que eu tenho duas ondas idênticas aqui, ó. Eu já tô pegando aqui fazer lento, vou tirar o... Eu fiz, na verdade, um pulso só, dois pulsos, né? Com mesma amplitude, com a mesma frequência, tá? Eu peguei um pulso aqui, deixei ele ir embora, com amplitude 75 e o tempo meio lá. Fiz outra com a mesma amplitude, com a mesma frequência. Então, quando é destrutiva, o difícil é parar no momento exato, mas ela some completamente, tá? Por quê? Porque as duas ondas são idênticas. Se uma for maior que a outra, não vai ter uma interferência totalmente destrutiva, tá? Se esse, por exemplo, se esse vale aqui fosse bem maior do que a outra crista, ia sobrar um pouquinho de vale. E consequentemente, se a crista é bem maior do que o vale que vão encontrar, ia sobrar um pouquinho de crista. Então seria parcialmente destrutiva. Ou se você tem duas cristas, mas uma menor que a outra, mesma coisa. Então, parcialmente destrutiva, tá? Então, o difícil é você pegar aqui direitinho um momento exato que ela olha lá, praticamente desapareceu, tá? Isso só é possível porque as duas ondas que eu somei, vamos dizer assim, são idênticas. Agora, como que eu faço para ter ondas idênticas quando o assunto é luz? Eu pego a mesma fonte de luz, como vocês viram eu pegando aqui, mesma fonte de luz, certo? E ponho duas fendas, porque cada fenda contorna a luz. Então eu tenho, fica parecendo que eu tenho do lado de cá duas luzes verdes, né, idênticas. Perceberam o que eu estou querendo dizer? Aqui eu tenho certeza que eu tenho ondas idênticas encontrando. Por quê? Porque eu peguei da mesma fonte. É como se eu tivesse dividido. Então, quando eu tiver uma interferência construtiva e destrutiva, vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Se as ondas forem idênticas. Não quer dizer que se as ondas forem diferentes, não vai ter interferência construtiva ou destrutiva. Não é isso. Só que vai ficar mais fácil de perceber, mais nítido, se as ondas forem idênticas, tá? Se elas forem idênticas. Tanto para ondas mecânicas, deixa eu, tá, deixa eu dar um pause aqui. Aqui é o de 2,5, né? Então tá lá. Tanto se for ondas mecânicas, aqui fica talvez até mais fácil de ver, ó, né? Ou se for ondas sonoras, né? Colocar duas fendas para onda sonora, mesma coisa. Só que aí eu vou dar um pause aqui e vou olhar qual que é o comprimento de onda dessa ondazinha aqui. Beleza, deu aproximadamente 103, né? Grande pra caramba, 1 metro. Aí eu vou colocar aqui 100.
103. Aí vai ficar mais nítido, certo? Aumenta um pouquinho a distância entre elas aqui. Aí eu percebo também no som as interferências construtivas e destrutivas. Ó. Ao longo dessa linha destrói, aqui não, e aqui destrói. Certo? Então qualquer tipo de onda, seja ela na água, sonora, corda ou luz, eu tenho interferência. Eu tenho interferência, possivelmente eu tenho interferência construtiva e destrutiva. Tudo bem? Tranquilos? Dúvidas? Então isso aí adianta, fala um pouquinho da teoria. E para finalizar, eu vou na teoria aqui de novo, tá? Aí na próxima aula eu vou resolver exercícios sobre esses conteúdos que foram falados hoje, tá? Eu agradeço muito a paciência aí, né? Dar uma aula, 3 aulas ainda mais teórica, certo? Então, posso até fazer uma aplicaçãozinha aqui, ó, difração. O que é difração? Vamos lá, questãozinha teórica aqui para finalizar, né? A aulinha de hoje. Considere as afirmações, beleza, a seguir, tá, tudo direito aqui, gravando, belezinha, sobre o fenômeno da difração. Então vamos lá. Primeira afirmativa: difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas em ondas sonoras. Não, vocês viram lá que eu falei de onda sonora, onda mecânica e luz, tá? 2. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda. Vixe Maria. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada, eu vou perceber, tá? Quanto menor for a largura da fenda. É, não vão aprofundar muito nessa questão não, porque tem um probleminha de interpretação aqui. Uma coisa que você tem que ter claro na cabeça aí é o seguinte: tem que ser proporcional. O comprimento de onda tem que ser proporcional à largura da fenda. Tá certo? Porque senão vai ficar parecendo isso aqui, quer ver? Eu sei que vai cortar a qualquer momento aí. A gente para nessa questão aí. Senão vai ficar parecendo isso aqui, ó. Eu sei que o comprimento de onda aqui é 500 e pouquinho. Mais ou menos 580, vamos colocar aqui. Aí eu vou lá e coloco a fenda mais ou menos isso, né? Deixa eu ver aqui. Tá lá já, 530. Ótimo. Mas aí fica parecendo assim, vamos supor que eu vou pegar o seguinte. Vou deixar aqui, ó. Aí você fala assim, tá, quanto menor for a fenda, ou maior, aí olha só. Então, só vai ficar proporcional quando tiver a mesma, for compatível, tá vendo? For compatível. Então fica parecendo assim, se eu for diminuir a fenda aqui, quanto mais eu diminuo, não. Eu consigo ver, né, aqui as interferências que acontece. Tá vendo aqui? Mas é lógico que tem o comprimento ideal. Então tem que tomar muito cuidado na hora de ler aquilo ali. E eu tô aqui falando e não tô gravando, perdão. Então o que eu fiz aqui? Eu fiquei diminuindo, mexendo nessa coisa aqui, ó. Na largura aí da fenda, olha só. Então, é lógico que tem um valor ideal, ó. Eu vou passar por um valor ideal aqui, ó. Tá? Então eu sei que o comprimento de onda é 530, eu vou passar por um ponto ideal aqui, ó. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Quanto menor, não. Lógico que tem aqui, ó, próximo do 530, ou no 530, eu tenho uma visibilidade melhor do fenômeno, olha só. Certo? Então tem que tomar muito cuidado na hora de ler essa teoria aí, em função disso, beleza? Então veja bem, é tanto mais acentuado quanto menor for. Tá, dependendo da situação, sim, vamos continuar aqui. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda, tá? Tem que ser proporcional, tá certo? Mais proporcional possível ao diâmetro,
beleza? Eu não concordei muito aqui com essa questão não, tá? Mas seria talvez 2, apenas a 2 aqui, mais acentuado quanto menor for a largura ou quanto maior for o comprimento de onda. Bem, na verdade o comprimento de onda tem que ser compatível. Então é tanto mais acentuado quanto maior for o comprimento de onda? Não, necessariamente. A largura da fenda tem que ser compatível com o comprimento de onda aqui, ó, né? Beleza? Então essa questão eu devia ter tirado ela daqui. Eu não gostei muito da forma como ela foi colocada, não. Ok? Bem, eu vou explicar outras situações aqui, ó, do Enem falando sobre difração, tá certo? E outras situações aqui sobre. Eu falei mais teórico, né, lá na questão lá do simulador e tal. Agora eu vou dar nome aos bois aqui, beleza? Mas na próxima aula. Tranquilo? Aí tem mais uns exercícios para resolver. Na próxima aula eu vou estar escrevendo, se Deus quiser. E aí a aula fica um pouquinho mais tranquila, beleza? Então, galera, um abração.